Eu fiz uma enquete nos meus stories do Instagram perguntando se os seguidores gostariam que eu reagisse à capa da Veja Saúde, que fala Nova Era contra a Depressão. E aí, 100% das pessoas que responderam que sim. Então, estamos aqui fazendo um react, uma reação à Veja Saúde. Tá? Vamos começar pela capa aqui. Nova Era contra a Depressão. Um olhar mais científico e sensível, aliado a avanços no tratamento, pode mudar radicalmente a forma de encarar e derrotar a doença. Em primeiro lugar, acho muito importante esse quesito ser a capa de uma revista. A gente precisa conversar muito sobre. A gente precisa abrir espaço na grande mídia para falar sobre saúde mental. Mas precisamos ter muita cautela em todos os detalhes. Nós vamos inserir um novo conteúdo, principalmente um assunto delicado, pouco explorado, não tão comum como é a saúde mental. A gente precisa saber que existirão pessoas que, ao ver essa revista, será o primeiro contato com informações de como lidar com algo que por muitas vezes ela possa estar sentindo. Todos os detalhes farão a diferença. A gente já pega a capa e um detalhe muito importante relaciona a depressão como uma nuvem, um tumulto mental. Tem alguém oferecendo um bolo de comprimidos, um celular aleatório, um pezinho na mão. E a chamada é que, com as informações que aqui serão apresentadas, pode mudar radicalmente a forma de encarar e derrotar a depressão. Então acho que isso a gente tem que ter cuidado com esse tipo de solução, como se, lendo isso aqui, as informações que estiverem aqui vão direcionar tudo. Depois de um ano deprimente, novos olhares e tratamentos prometem ajudar quem está sofrendo a enxergar mais luz no fim do túnel. Quando eu abro a revista, o que a gente começa a ver? Um olhar voltado para o tratamento da depressão, muito focado à medicação. Qual que é a minha opinião sobre os sintomas da depressão? Porque a depressão, ela se manifesta com alguns sintomas. Esses sintomas, autoestima, sem energia, tristeza, são sintomas. É uma comunicação do corpo para mostrar algo que internamente não está legal. Então, assim, quando a gente começa a ter sintomas depressivos, é o nosso corpo dizendo, olha só, não tá legal isso aí. O corpo te põe para pensar, te põe para refletir, põe num momento mais melancólico, justamente para tu parar e começar a entender o que na tua vida tá te causando esse sofrimento. Porque o sofrimento, ele não vem solto. Ah, acordei deprimido. Não. Tem algum núcleo que ele se apresenta por uma sintomática. Então, quando eu trabalho depressão, somente o tratamento dos sintomas, eu não estou olhando para a raiz, para o que está causando a sintomática depressiva. Muitas pessoas só tomam um remédio. Elas não têm um sofrimento, elas talvez não tenham tanta tristeza, porque dificilmente a tristeza vai embora, mesmo com o uso da medicação. Mas aquele núcleo que está doente, ele está ainda mandando esses sintomas, só que o remédio vai lá e ataca isso. Por isso, e aqui não fica tão claro, que já existem N evidências, que o tratamento para a depressão, ele tem que ser a psicoterapia aliada à medicação. E eu vou dizer, aqui no consultório, 100% dos clientes que trabalham depressão não usam a medicação. Justamente para a gente olhar esse sintoma como se fosse um sinal, é um termômetro. E quanto mais nós vamos trabalhando esse núcleo depressivo, quando esse núcleo depressivo começa a curar, ele para de se manifestar em sintomas. Então o sintoma, ele é importante para o entendimento do tratamento da depressão. Por isso que pessoas que não fazem a psicoterapia, elas aumentam a medicação. Porque o núcleo está ali. Eles estão atacando somente o sintoma.
Quando eu não trato o núcleo, o sintoma, e o sintoma ele vai se sensibilizando às medicações. O que funcionou num dia não funcionou no outro. E as pessoas vão cada vez mais tomando outros remédios. Não é à toa que eles trazem agora como a droga revolucionária para casos refratários, ou seja, que já não estão mais funcionando com o uso exclusivo da medicação, um derivado da cetamina, que é um forte analgésico, anestésico, e é usado por muitas pessoas como uma droga recreativa, uma droga que causa uma dependência química. Tem que ter muito cuidado para trazer dentro de uma reportagem de 1, 2, 3, 4, 5, uma página inteira falando sobre isso, tá? Sobre um uso de um remédio mais forte, como esse sendo a solução para os problemas. E o pior, e aqui entra um absurdo, e é uma opinião extremamente minha, claro que existe uma comunidade de psicólogos e médicos que também estão ao meu lado, que consideram um absurdo pensar em tratar saúde mental com psicodélicos. LSD, ayahuasca, maconha, cogumelos, MDMA, o êxtase. Ao meu ver, é um absurdo tu pensar em lidar com uma depressão, em perder teu tempo refletindo sobre essas coisas, porque tu imagina só um adolescente que não tem acesso à informação. Ele olha essa revista, de todas as possibilidades aqui de tratamento, qual que ele tem? Ele tem a droga. Então, se uma revista fala psicodélico, e olha a expressão, psicodélicos contra a deprê, psicodélicos contra a deprê, em que pé estão as pesquisas sobre outros compostos já testados empiricamente? É óbvio, se tu tomar um êxtase, um MDMA, vai ter aquela felicidade artificial. É óbvio, isso aqui dá uma explosão no teu cérebro e depois passa. Eu sou um adolescente, olha isso aqui, ah não, LSD eu consigo, maconha eu consigo. Sendo que essas drogas causam problemas muito piores ainda. Vamos pensar assim, que a depressão nos põe em reflexão para nós ajustarmos questões internas. Ajustando isso, nós precisamos nos pôr em ação, nós precisamos nos movimentar. E aí, o adolescente lá tá fumando o baseadinho dele, que uma das principais consequências é a síndrome amotivacional, que é uma síndrome de o cara tá ali de boa, parado. E pior, as neuroses aumentam sobre o efeito da maconha. Então, se ele tá numa linha de pensamento disfuncional, fuma maconha, aquilo pode levar ele a uma desorganização. Existem estudos que mostram que o uso da maconha pode direcionar, potencializar mais o desenvolvimento da esquizofrenia. Um ponto muito legal que apareceu agora aqui, ó, algo legal, né? Uma página só falando, não é só remédio. No meu ver, nem é remédio. Eu já atendi clientes que saíram direto de uma clínica de internação porque tentaram suicídio, direto aqui para o consultório, e essa pessoa conseguiu se recuperar incrivelmente, com uma medicação baixa, mas nós começamos a entender o núcleo depressivo dela. Não é só o remédio, é prevenção. A prevenção é o que eu sempre falo. Então aqui, entre a psicoterapia, o curioso da psicoterapia, vamos olhar aqui o destaque. O destaque da psicoterapia é esse bloquinho, junto com espiritualidade, atividade física, meditação, pets, alimentação. Tudo isso é evidente. Agora, psicoterapia e alimentação, elas precisam de páginas exclusivas para falar isso. Exclusivas. Né? A psicoterapia, eu não tenho a menor dúvida. Claro que o meu conselho não permite dizer quantas pessoas eu recebo e quantas pessoas eu trato. Agora, a medicação, isso, existe uma hiperestimulação à medicação. Infelizmente, os profissionais não estão preparados para essas questões emocionais. Se eu estudo uma vida inteira a doença e o medicamento que eu preciso tratar, quando eu receber um paciente assim, e se eu tenho a permissão de dar o medicamento, a tendência é que eu siga por esse viés.
Então, por muitas vezes, e aqui a Veja traz um ponto bem interessante, que é o uso do medicamento em situações onde não há a necessidade da pessoa tomar um remédio. E isso é muito importante. Medicamentos são utilizados erroneamente para depressão leve e moderada e até para tristeza normal. Às vezes a pessoa está com um problema, vai lá, já tomou um remédio. O interessante aqui da reportagem é que tem alguns pontos bem importantes que falam da importância do diálogo, da conversa, de um olhar para o surgimento da depressão. Então, depressão é sério, é seríssimo, é o mal do século. Agora vai passar todas essas questões de pandemia e aí nós vamos ver realmente, sabe, aquilo que eu já venho falando muito tempo atrás, que é a psicovid. Já estamos num processo de pessoas com desenvolvimento de depressão por causa desse estado mundial, mas a depressão ela vai ter as consequências. Um ano perdido, um ano para baixo, para recuperar é sempre mais difícil. Por isso que eu instiguei o ano inteiro o trabalho preventivo, cuidado das emoções, porque esse vírus será tratado e essas questões emocionais ainda continuarão. Então, gente, esse foi o comentário, foi a minha reação à revista Veja. Eu achei que seria muito pior, achei que seria só voltado a remédios. Claro que a ênfase ainda é, mas a mídia normal, né, a mídia comum, ela enfatiza muito isso, mas ainda tinham algumas brechas. Para uma pessoa que tem um pouco mais de informação, consegue entender. Agora, quando a gente generaliza a questão da medicação exclusiva, fala ainda de drogas, esse ponto pode ser muito perigoso para pessoas que não têm um fácil acesso a esse tipo de informação. Então, se tu gostou, curte, compartilha, comenta. Se quiser me dar sugestões de outras matérias, outras situações, fazer um comentário, uma reação, alguma produção, é só deixar nos comentários, me mandar um direct e um grande abraço.